desenvolvimento sustentável na perspectiva territorial. A gente não discute isso, a gente leva para o agricultor e para a agricultora exatamente o pacote tecnológico. Porque não adianta eu, por exemplo, trabalhar com horta e eu saber exatamente que tipo de solo é, qual é o espaçamento, o que eu posso plantar naquele terreno. Não adianta eu saber de tudo, se quando eu chego lá existem sujeitos em que eu não sei dialogar. Existem mulheres em condições de vulnerabilidade que eu posso passar um ano colocando todas as orientações técnicas para produzir a horta, mas se eu não discutir gênero, se eu não discutir a condição da mulher, a dificuldade dela de produzir, a divisão sexual do trabalho em casa, o trabalho que ela desempenha no cotidiano e que não é visibilizado, as mulheres são pobres, as mulheres rurais, enquanto a gente tem uma média de R$45 a cada semana por homem agricultor, a gente tem R$3,90 por mulher de renda numa semana. Então, assim, não adianta eu entender a tecnologia, mas se eu não sei dialogar com os sujeitos. E a gente tem essa experiência, claro que a gente tem avançado na formação de núcleos, dos centros acadêmicos na universidade, a partir da iniciativa de professores, de grupos de estudantes. Nós temos hoje um avanço no debate da academia em relação à agroecologia, né? A todos esses temas que pautam a agricultura familiar e camponesa, a gente avançou. Mas as disciplinas curriculares convencionais, elas não dialogam com a realidade da agricultura familiar e camponesa. Aí eu digo, pergunto, se hoje o censo diz que 70% a 80% dos alimentos produzidos e consumidos na mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar, porque o pouco que o muito que é produzido a partir do agronegócio, né, o grande negócio é exportado, se o que vem do agronegócio é exportado e a gente consome produtos da agricultura familiar, não é invenção nossa, é um dado estatístico, por que eu não sou formada para a agricultura familiar? Por que eu não dialogo reforma agrária para poder saber dialogar ouvindo caprinocultura com a agricultura e a agricultura? Por que eu não dialogo comercialização sustentável da produção se eu tenho que conviver com um agricultor que precisa desse diálogo, precisa dessa construção do conhecimento, tanto para mim, quanto profissional da academia, para ele, agricultor, onde a gente precisa discutir os nossos saberes. Então, assim, nossa assistência técnica ainda continua descontinuada, né? O nosso processo de formação, eu digo assim, nós, porque para mim eu vou ser sempre assessora técnica, né, técnica de campo da agricultura familiar. Quero voltar para a base ainda, e foi a minha grande experiência ao longo desses anos, foi com a agricultura familiar e camponesa. E assim, angustia saber que a gente ainda está nesse modelo de transferência tecnológica em que o conhecimento técnico ele supera o conhecimento popular. A gente ainda está na academia na perspectiva da educação bancária, né? As pesquisas, elas não têm, eu não estou sendo muito radical, mas a grande maioria delas não dialogam com a realidade camponesa. Eu vou dar um exemplo assim, vou pesquisar alimentação de suínos a partir do plasma sanguíneo, a partir de incorporação de leite em pó e castanha de caju na alimentação do suíno. Será que é isso que o agricultor quer e precisa? Será que ele vai conseguir o leite em pó que está lá na pesquisa da universidade para poder comprar como insumo da ração do suíno dele? Será que ele quer criar suíno? Será que, sabe, assim, a pesquisa, ela precisa, é urgente e gritante que ela dialogue com a realidade da agricultura familiar, com o querer da agricultura familiar, com o saber da agricultura familiar. E eu acho que tanto a perspectiva da terra, essa perspectiva de transferência de tecnologia, né, quanto a perspectiva que a formação verticalizada traz, elas reproduzem, né, o pacote, aquele pacote pós Segunda Guerra, né, aquele pacote lá da Revolução, você tinha o pacote tecnológico e o agricultor tinha que estar refém de tudo aquilo. Eu acho que a gente ainda reproduz um pouco
pacote. E aí eu acho que o nosso grande desafio, entre um dos grandes desafios, tem muitos, um dos grandes desafios é a gente poder, na academia, a gente poder avançar no sentido de qualificar o estudante, o docente, a dialogar com a agricultura familiar e camponesa. Eu visitei meu curso de zootecnia, fiz zootecnia na UEVA, na estadual, Vale do Acaraú. Um ano depois veio zootecnia aqui para a UFC. Eu fiquei tão triste de chegar na zootecnia e ouvir o discurso dos alunos, que parece que a zootecnia é só para trabalhar na Embrapa, parece que a zootecnia é para trabalhar com grandes produtores, é para trabalhar com ovino caprino de um produtor fulano de tal. Parece que é pacote, as pessoas não visibilizam a formação diante da diversidade que é a formação. Eu trabalho com grupos de mulheres, eu sou zootecnista, eu discuto violência doméstica. A gente discute a Lei Maria da Penha, isso faz parte da zootecnia, sabe? A gente discute formação para a juventude. Hein, juventude, o que vocês querem para mim? Na perspectiva de construção do conhecimento, isso é zootecnia. Eu dialogo a pesquisa das células a partir do conhecimento de um grupo, de um colegiado, na perspectiva de desenvolvimento como um todo, de desenvolvimento sustentável, agroecológico. Isso é zootecnia. Não só eu ir lá na fazenda prestar uma assistência, capar um animal, fazer todo o planejamento produtivo, elaborar ração, e isso é zootecnia. Não, isso vai muito além. Se a zootecnia ou a formação das agrárias tiver um foco verticalizado, se for só isso, a gente nunca vai ter desenvolvimento sustentável. E aí, só para finalizar, a gente tem um desafio agora muito grande, que a presidenta Dilma lançou na Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, Brasil Agroecológico, o Programa Brasil Agroecológico. E ela abriu chamada em todo o país para a terra agroecológica. Isso é extremamente inovador, na perspectiva da agroecologia, da equidade, do gênero, do saber, da participação popular, da produção orgânica, da valorização do agroextrativismo. Aí eu pergunto também, isso é muito inovador. Entretanto, nesse modelo que a gente tem hoje de formação, de transferência de tecnologia para o campo, como é que a gente vai fazer essa terra agroecológica? Essa é a minha pergunta, assim, uma interrogação enorme. Porque nós temos que ter muito cuidado, depois a gente está discutindo a agroecologia, e aí a gente confunde a agroecologia como uma ciência que dialoga com a construção do conhecimento da agricultura familiar e camponesa e com as diversas ciências que estão envolvidas ali. E isso pode ser uma faca de dois gumes, eu diria, Então é importante que nós possamos também discutir na universidade, nos cursos regulares, o que está acontecendo hoje em relação à assistência técnica. Um profissional está se formando esse ano na engenharia de pesca, na zootecnia, na agronomia, na veterinária, como técnico agrícola, ele pode estar indo diretamente trabalhar na chamada agroecológica dessa. Mas aí eu pergunto, como é que está a nossa preparação para discutir agroecologia? O que a universidade tem discutido de agroecologia nos últimos 5 anos? Que assistência técnica nós vamos ter, nós queremos, É uma interrogação enorme. Para finalizar, não é um pensamento pessimista de forma alguma, é um pensamento de vivência e de preocupação, porque se nós queremos transformação na sociedade, nós temos uma frase maravilhosa, um texto maravilhoso do Paulo Freire, que ele diz assim: o compromisso do profissional com a sociedade. Nós não somos formados apenas para o mercado. Nós somos formados para o mercado, não deveríamos ser. Então, nós, como profissionais, sujeitos do campo, profissionais do campo, independente da formação, nós temos um compromisso com a sociedade. O nosso compromisso com a sociedade é viver dignamente, é viver sem consumir veneno, é acabar com essa perspectiva de transferência de tecnologia e não ouvir os sujeitos e achar que o agricultor é analfabeto, que ele é burro, e não entender que eu tenho um saber e ele tem um saber também. Então, o meu saber complementa o dele complementa o meu, nós estamos para aprender juntos. E eu deixo essa preocupação em relação à terra agroecológica e em relação
Para mim, essa chamada de ADE é o marco zero para a implantação de um processo de transição agroecológica na agricultura familiar e camponesa do país, e nós temos que pensar muito, dialogar muito, acompanhar muito, avaliar muito e monitorar muito essas ações, porque é o nosso papel como cidadãos e cidadãs, é o nosso papel como célula, como universidade, como sujeitos, como homens e mulheres que temos um comprometimento com um desenvolvimento sustentável, não apenas um crescimento desenvolvimentista, né, como o professor coloca aqui. É um prazer muito grande estar aqui de novo, já vou finalizando as minhas levantadas de dedo, né, professor César? E agradecer o convite. Um abraço para todos. Ok. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Sim. A minha sugestão era a seguinte, era que você, os convites que você fez para o professor, você disse que foram frutíferos, né? Então, por que a gente não convida também esse pessoal que está com os planos de desenvolvimento do por que a gente não cria um momento onde, talvez, de forma muito sucinta, vocês pudessem dizer assim, olha, o nosso plano de desenvolvimento territorial é isso, e essas são as nossas prioridades. E aí, eu acho que se a gente conseguisse chamar de fitoterapia, zootecnia, pesca, para tudo, não vai conseguir chamar. Se ele conseguir chamar um número X de pessoas, acho que é interessante, porque percebe-se qual saudade dessa coisa. Não, só queria comentar rapidamente que a gente já acompanha vários professores, e a nossa preocupação é, vocês falam que a tecnologia, né, chamar de economia ligada à terra, isso aí se assim for muito mais da peça, que é a nossa vertente, que é um lado mais analisado dessas políticas, de até a questão é que se tendencia mais, a questão de gênero, é mais agravada para esse equilíbrio a certas coisas. Então, só queria deixar claro que a produção, em relação a nossa capacitação é praticamente assim, a gente está aprendendo agora com o professor, a nossa capacitação nessa área, entender essa questão política, essas questões de interação, a gente está tentando controlar o curso, mas, tipo, é a nossa preocupação, a gente sabe da realidade. Como abordar esse problema e tipo, a gente não é formado para ser institucionalista, a gente é formado para ser técnicos que podem estar atuando basicamente em agricultura, pesca, como fiz para atuar, e hoje sabe que tem 32 pescadores atuando no Estado do Ceará que não recebem nenhum tipo de apoio acerca das políticas. Então, tipo assim, eu só queria deixar mais minha preocupação em relação a isso, para poder estar contribuindo com mais pessoas que possam estar dentro da pesca também, pessoas que possam estar contribuindo nesse meio. Eu acho importante essa vertente da agronomia, da tecnia, engenharia de pesca também, e outros profissionais da área. Eu queria falar que trata-se de, como posso falar, trata-se de uma temática que é indispensável, é necessária, ela existe, por exemplo, no nosso país há muito tempo, mas do jeito que realmente foi pensada para si, né? E aí foi dito. Se você olhar, nós temos uma Benateca que é belíssima, certo? Muito bem elaborada, construção coletiva, você sempre teve uma participação muito importante da sociedade nas proposições da elaboração dessa Benateca. Agora, a preocupação é que ela vá servir de que forma? Quem realmente vai executar? É obedecer o que manda a Benateca ou é obedecer a quem a Benateca já sujeita, que é os gestores que estão aí, né? Se você for olhar, os gestores têm, inclusive, eu vejo no estado do Ceará, que eles, inclusive, têm investido em estruturação. Mas é isso só que precisa, porque se você olhar, as hematérias estão aí, né? Tudo cheio de carro novo, não sei o quê.
pacto federativo com os municípios, e os municípios não recebem a estrutura, mas a Emater que está lá abrindo o escritório tem que receber. E é assessoria técnica, assistência técnica na Emater está dando para os colegas. Eu faço essa interrogação porque está lá cheio de técnicos, muitos deles se aposentaram, mas continua lá, não querem, né, largar o serviço, beleza, não sei até que ponto. Também seria mais a experiência de quem já está lá, somar com os novatos, é importante também, é verdade. Mas é fazer com que essa assistência técnica aconteça de verdade. Porque se você for analisar, quantos por cento de agricultores familiares tem assistência técnica? Certo? Aí pensa-se no um projeto, que do meu ponto de vista é importante, que é a PES. Aí vai para quem? Para as áreas de assentamento, as áreas de assentamento, os assentados. E quanto tempo dura? E por que dura 2 anos? Não, pensar 2 anos, durou 1 ano e pronto. Depois não se renova. Por quê? Até porque eu gosto com ele, eu sentia que os assentamentos estavam gostando das equipes que estavam lá, porque as equipes também eram mais aquela equipe determinada pelo governo, mas tinha ONGs que estavam lá prestando serviço, que já vinha no campo, que tinha conhecimento, que até a vivência de quem está com o mundo para o campo. Então, isso, a gente pensa que é para dar certo, aí existe muito, vai ter espaço. Mas de até que a gente tem, eu me preocupo muito nesse sentido de que a gente tem, é verdade, se você pegar a Emater, é uma lei muito boa, para fazer com que a assistência técnica seja contínua. E política pública não é projeto, não é problema. No entanto, é para ser uma política pública, mas na realidade não acontece. É projeto, se acaba ou existe de forma muito fácil. Obrigado. Mas cumprir nosso objetivo, foi essa discussão, foi essa apresentação com resultados. O ideal seria ter sido que tivesse mais pessoas tivessem lido, algumas lacunas importantes aqui, como a extensão da pesquisa. Eu gostaria de primeiro agradecer ao CNPq, acho que é a entidade que o nosso governo, o Conselho Nacional de Pesquisa, Universidade, CNPq, o EUDA, pode ser, a universidade teve uma participação boa, bastante eclética, de vários departamentos, bem gostaria de agradecer. O projeto está praticamente se encerrando. Nós temos alguns relatórios para fazer para o CNPq e o EUDA, relatórios finais do projeto. Talvez até o retorno a campo, mas muito rápido. Eu ainda vou ver, ainda vamos discutir isso, para suprir algumas lacunas sobre o COINF. Mas gostaria de agradecer, acho que foram 3 anos e meio bastante frutíferos, e isso a partir daqui pode ser estendido e quem sabe, dentro de uma estratégia realmente de desenvolvimento, que é isso que a gente quer. Não é um trabalho pontual, dá uma contribuição. E bem disse o nosso vice-prefeito, né? Eu achei muito bom, porque um gestor foi para um técnico, para uma pessoa que está vivendo a importância do desenvolvimento territorial. Eu acho que é uma estratégia interessante, que permite a articulação entre as prefeituras. Ela não pode, mesmo pequeno, não pode mais pensar apenas como uma célula. Eu acho que nós pode não ter sido integralmente, mas em parte nós cumprimos o nosso objetivo do nosso projeto. Então, eu gostaria aqui desse momento de encerrar e agradecer a presença e a participação de todos.